Jai Shri Gurudev, Jai Shri Prabhupada, Pachita Pavana, Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Jai. Vandeham Shri Guru, Shri Yuta Pada Kamala, Shri Guru Vaishnavamscha, Shri Rupam Sagrajatam, Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Swadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Shri Vishakam Vitamscha Mama Jnana Timirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurumilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Tinamane Shri Krishna Nilakatani Sudakshan Audarya Madhurya Gunaishcha Yuktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tvam Shirasa Namani Tidandinam Bhakta Shiramani Cha Shri Krishna Padabja Ditai Paridi Chaitanya Nilamita Sarasaram Narayanam Tvam Satatam Prapade Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshava iti namine Atimartya Charitraya Swashritanam Chapaline Jiva Dukhe Sadartaya Shri Nama Premadayine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati iti namine Shri Vaishnavanavi Devi Daitaya Kripadaya Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhurya Jala Premadhyam Shri Rupanuga Bhaktidam Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Viruddha Pasidhanta Dvanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralambhara Sambodhe Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Guravir Bhava Bhumeshtam Nidesta Sajana Priyaha Vaishnava Sarva Bhama Shri Jagannatayate Namaha Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Krishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jayatam Suratopango Mama Manda Mate Gati Matsarvasya Padambuja Shirada Madana Mohana Divya Vrindaranya Kalpadurmada
Shrimat Ratnagara Simhasanasta Shri Radha Shima Govinda Deva Vestani Bir Sevyamana Smarami Shri Rasa Asarvi Vanshivata Tatastita Kasham Venu Sanai Gopinata Shri Snana Vindai Tulasudevai Priya Krishna Vasacha Krishna Bhakti Pradi Devi Satyavacha Namani Panchatatatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namam Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Govardhano Jayati Shaila Kuladhirajo Yogopika Virudito Vai Haridasa Varyaha Krishnena Shakamaka Bhanga Kitachito Yaha Saptahamasya Karapadma Talebhya Vatsi Saptaham Eva Chuta Hasta Pankaje Gayamanam Phalam Hula Kandarai Sansevyamanam Harim Atma Vrindakai Govardhanadin Shirasanamami Jai Giriraj Maharaj. Shri Guru Charana Padma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Padma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Padma Vandamo Savadana Vandamo Savadana Jahara Prashadi Bhai Bhagavatoriya Jahara Prashadi Bhai Bhagavatoriya Krishna Prapti Hoy Krishna Prapti Guru Mukha Padma Vakhyam Chitete Koriyakya Guru Mukha Padma Vakhyam Chitete Koriyakya Ana Koriya Mane Asha Ana Koriya Mane Asha Shri Guru Charane Rakhi Aise Utama Rakhi Shri Guru Charane Rakhi Aise Utama Rakhi Jai Prasad Pure Sada Asha Jai Prasad Pure Sada Asha Chakudana Diloja Jame Jame Prabhu Chakudana Diloja Jame Jame Prabhu Vivigana Ride Prakashita Vivigana Ride Prakashita Prema Bhakti Daha Priya Vidalina Sanjata Prema Bhakti Daha Priya Vidalina Sanjata Yadigai Janhara Charita Yadigai Janhara Charita Shiguru Karuna Sindhu Radha Majanara Bandhu Shiguru Karuna Sindhu Radha Majanara Bandhu Okana Bhakti Ravidana
Lokanatha Kirandivana Mahaprabhu Kora Diya Deha Mari Padachaya Mahaprabhu Kora Diya Deha Mari Padachaya Tua Pade Loi Nishatana Tua Pade Loi Nishatana Prabhupada Kirandivana Gurudev Kirandivana Nirdesha Sushu Tribhuvana Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva. Patita Palma Shri Gurudev Ki Jai, Patita Palma Shri Prabhupada Ki Jai. Kripa Koro Vashavata Sambandhajani Kripa Koro Vashavata Sambandhajani Bhajate Bhajate. Então vamos cantar Jayanilo Premadhana. Jayanilo Premadhana Corona Prachora. Jayanilo Premadhana Corona Prachora. Hano Prabhu Kota Gela Yacha Yakakura. Hano Prabhu Kota Gela Yacharya Thakur. Kahamora Swaruputa Kahasanata. Kahamora Swaruputa Kahasanata. Kahadasa Raghunatha Pati Apava. Kahadasa Raghunatha Pati Apava. Kahamora Bhakta Yuga Kahavira. Kakali Kota Gela Puranatara. Kahamora Bhakta Yuga Kahakavira. Kakali Kota Gela Puranatara. Pashani Kutimbo Mataya Nani Pashiva Uranga Gomera Nadi Kota Gita. Pashani Kutimbo Mata Anali Pashiva Uranga Gomera Nadi Kota Gita. Sisaba Sandira Sandija Koirira. Sisangana Paya Kandela Ratanada. Sisaba Sandira Sandija Koirira. Sangana Paya Kandela Ratanada. Jayanilo Premadhana Corona Prachora. Hano Prabhu Kota Gela Yacharya. Jayanilo Premadhana Corona Prachora. Hano Prabhu Kota Gela Yacharya. Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur. Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur.
Shri Gora Rupa Guna Varnana. Jayananda Nandana Gopi Jana Balada Radhanaya Kanagara Shyam. Jayananda Nandana Gopi Jana Balada Radhanaya Kanagara Shyam. Sosachinandana Nadiya Purandara Sosachinandana Nadiya Purandara Suramuni Gana Mano Mohana Gana Suramuni Gana Mano Mohana Gana Jayananda Nandana Gopi Jana Balada Radhanaya Kanagara Shyam. Jayananda Nandana Gopi Jana Balada Radhanaya Kanagara Shyam. Jaya Nijakanta Kantika Vivara Jaya Preyasi Bhava Vinoda Jaya Nijakanta Kantika Vivara Jaya Preyasi Bhava Vinoda Jaya Braja Sahachari Lochana Mangala Jaya Braja Sahachari Lochana Mangala Janadiya Vasinaya Namoja Jayanadiya Vasinaya Namoja Jayananda Nandana Gopi Jana Balada Radhanaya Kanagara Shyam. Jayananda Nandana Gopi Jana Balada Radhanaya Kanagara Shyam. Jaya Jaya Shida Sudama Subalaji Prema Vadana Nagana Rupa Jaya Jaya Shida Sudama Subalaji Prema Vadana Nagana Rupa Jaya Ramaji Sunda Yasahachara Jaya Ramaji Sunda Yasahachara Jaya Jaga Mohana Goraya Nika Jaya Jaga Mohana Goraya Nika Jaya Nanda Nandana Gopi Jana Balada Radhanaya Kanagara Shyam. Jaya Nanda Nandana Gopi Jana Balada Radhanaya Kanagara Shyam. Jayayati Bala Bala Rampiya Nuja Jayayati Bala Bala Rampiya Nuja Jaya Jaya Shri Nityananda Jayayati Bala Bala Rampiya Nuja Jaya Jaya Shri Nityananda Jayayati Bala Bala Rampiya Nuja Jaya Jaya Shri Nityananda Jaya Jaya Sajan Gana Bhaya Bhanjana Jaya Sajan Gana Bhaya Bhanjana Govinda Dasa Yashayanu Bhanda Govinda Dasa Yashayanu Bhanda Jaya Nanda Nandana Gopi Jana Bhanda Radhanaya Kanagara Shyam. Jayananda Nandana Gopi Jana Balada Radhanaya Kanagara Shyam. Sosachinandana Kriya Purandara Sosachinandana Kriya Purandara Suramuni Kana Mano Mohanadam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nandana, Gopijana Pallava, Radhanayaka Nagarasam. Jaya Nandana, Gopijana Pallava, Radhanayaka Nagarasam. Sachidandana Nandiya Purandara, Sachidandana Nandiya Purandara, Suramuni Gana Mano Mohanadam, Suramuni Gana Mano Mohanadam, Jaya Sachinandana Jaya Gora Hari, Sachinandana Jaya Gora Hari, Jaya Sachinandana Jaya Gora Hari, Sachinandana Jaya Gora Hari. Yashomati Nandana. Yashomati Nandana Brajavaro Nagara. Yashomati Nandana Brajavaro Nagara. Gokula Ranjana Kana, Gokula Ranjana Kana, Gopi Paranadana Madana Manohara, Gopi Paranadana Madana Manohara, Kaliya Gamana Vidhana, Kaliya Gamana Vidhana, Amala Harinam Amiya Vilasa, Amala Harinam Amiya Vilasa, Vipina Purangara Navina Nagara Bora, Vipina Purangara Navina Nagara Bora, Vanshivadana Suvasa, Vanshivadana Suvasa, Bhagajana Palana Surakula Nashana, Bhagajana Palana Surakula Nashana, Nanda Godhana Rakoyana, Nanda Godhana Rakoyana, Govinda Madhava Navanita Taskara, Govinda Madhava Navanita Taskara, Sundara Nanda Gopala, Sundara Nanda Gopala, Yamuna Tatachara, Gopi Vasanara, Yamuna Tatachara, Gopi Vasanara, Rasara Sita Kipamoya, Rasara Sita Kipamoya, Shirada Balada, Vindavana Natabara, Shirada Balada, Vindavana Natabara, Bhakati Vinodashaya, Bhakati Vinodashaya, Somati Nandana Brajobara Nagara, Yashamati Nandana Brajobara Nagara, Gokula Ranjana Kana, Gokula Ranjana Kana, Gopi Paranadhana Madana Manohara, Gopi Paranadhana Madana Manohara, Kaliya Gamana Vidhana, Kaliya Gamana Vidhana, Amala Harinam Amiya Vilasa, Amala Harinam Amiya Vilasa, Vipina Purandara Navina Nagara Bora, Vipina Purandara Navina Nagara Bora, Vanshivadana Subhasa,
Nasuvasa Yashamati Nandana Bhajabaranagara Yashamati Nandana Bhajabaranagara Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yashamati Nandana Bhajabaranagara Yashamati Nandana Bhajabaranagara Yashamati Nandana Bhajabaranagara Gokula Ranjana Kana Gokula Ranjana Kana Gopi Paranadhana Madana Manohara Gopi Paranadhana Madana Manohara Kaliyadamona Vidhana Kaliyadamona Vidhana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sakhi Nandan Jaya Gaura Hari Sakhi Nandan Jaya Sakhi Nandan Jaya Gaura Hari Sakhi Nandan Jaya Gaura Hari Jaya Sakhi Nandan Jaya Gaura Hari Sakhi Nandan Jaya Gaura Hari Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Jai Radhe Shyam Gurave Gaurachandra Radhikaya Tadalave Krishnaya Krishna Bhata Tadvataya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swaya Rupa Kadama Yadachi Swapadam Chakam Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihina Jai Maharaj, Dandavat Pranams. Jai, Dandavat Pranams. Are you doing a class now? Yeah, I'm just starting now. It's okay. It's 8:30. No problem. I'm gonna take rest. Did you have a look at the last thing I sent you? Was it the day before yesterday?
Yeah. I did have a look. Yes, nice. Okay. It's okay, yeah? Yeah, I'm just waiting for those details. Remember. Yeah. I'm gonna get. I got the ISBN number, so that's okay. So I'll just send it to you tomorrow. Okay, that's perfect. I have talked to Gora Mani. She's ready. She's waiting for it. Okay. Okay, and how about this other devotee Ishwara or whatever? Prabhu, Jagadish Prabhu. He's already started doing some drawings, and myself and Gora Mani and him, we are checking it out to see if it's worth using it for the cover. Okay. Right. Okay. But I'll definitely send you the cover before anything. All right. Okay then. Okay then. Have a nice rest, Maharaj. Okay. Hari Bol. Dhanyavad pranams. Radhe Radhe. Radhe. Então agora que nós já tivemos a misericórdia de falar com o Shripad Bhaktivedanta Asha Maharaj, que acaba de produzir um livro muito interessante, que é uma surpresa, que deve sair para os devotos brasileiros também. Nós vamos dar continuidade ao nosso encontro sobre o Jagadharma. E assim, antes de começar, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu li hoje à tarde de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj no seu livro sem precedentes chamado A Arte do Sadhana, né? É um livro em que Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj apresenta toda a evidência, todo o pramana em relação à posição superior do processo de Bhakti e, por conseguinte, também a supremacia absoluta. Ele também confirma a supremacia absoluta de Brajendanandana Shyama Sundar Shri Krishna. E outra coisa que ele menciona, que é muito importante da gente entender, ele fala de Tadiya, T-A-D-I-Y-A, uma palavrinha pequena, mas que tem uma importância fundamental para nós podermos eventualmente ingressar no verdadeiro reino de Bhakti, né? Porque Tadiya se refere a 4 elementos que são muito próximos de Krishna. Que essa palavra Tadiya representa nessas 4 categorias tudo aquilo que é muito íntimo de Krishna. E por isso, porque é muito íntimo de Krishna, é chamado de Prakasha Vigraha. É assim a personificação da manifestação do próprio Krishna, né? E por ser a personificação da manifestação do próprio Krishna, e nesse sentido não ser diferente de Krishna, este Tadiya, ou estes 4 elementos que são chamados de Tadiya, eles podem nos outorgar Prema, Braja Prema. E eles são Ganga Mai, Tulasi Devi, Srimad Bhagavatam e Bhakta, e o Vaishnava, o Shuddha Vaishnava, né? Então, assim, o mais interessante é que o Shuddha Vaishnava, entre esses 4 elementos que tem esse relacionamento tão íntimo com Krishna, ele é aquele que glorifica os outros 3 e os outros Bhaktas, né? Ele está sempre glorificando e servindo os outros Bhaktas, porque isso tem a ver com a posição de Krishna, a mentalidade de Krishna, né? Porque Krishna diz para Uddhava, eu acredito que é para Uddhava que ele fala, ele diz assim: aquele que pensa que é meu Bhakta, este não é meu Bhakta,
mas aquele que é servo do meu Bhakta, este é o meu Bhakta de verdade. Né? Então, entre esses 4 elementos que são tão importantes, né? Ganga Mai, Ganga Devi, Bhakta, o Srimad Bhagavatam, né? Que como também outros versos dizem que há dois Bhagavats, Grantha Bhagavat e Bhakta Bhagavat, né? O livro Bhagavat, que é Srimad Bhagavatam, e o Bhakta Bhagavat, que é o Vaishnava. Então, Ganga Mai, Bhakta Bhagavatam e Tulasi Devi. Então, Bhakta, o Vaishnava, está sempre adorando e glorificando tanto os outros 3 elementos quanto os outros Bhaktas. E outra coisa muito importante para a gente entender sobre o Bhakta é que só um Shuddha Bhakta pode identificar outro Shuddha Bhakta. Né? Em várias ocasiões, o nosso querido Srila Gurudeva deixou isso bem claro para todos nós, e ele demonstrou na história, até na história do Vaishnavismo contemporâneo, como isto acontece. Né? A gente vê, por exemplo, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, meu amado Gurudeva, como ele foi glorificado, como ele foi venerado por grandes Vaishnavas, como Srila Bhakti Shaksidhara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Kamolpuri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pragna Keshava Goswami Maharaj, e logicamente também por Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Né? Então esses grandes Mahabhagavats, ao falarem das glórias de outro Mahabhagavat, como o nosso Prabhupada, então só assim a gente tem realmente uma confirmação garantida de que estamos diante de um Mahabhagavat. Porque a alma condicionada, que por sua imensa boa fortuna se aproxima de um Bhakta, né? Porque tudo começa com Bhakta. Né? A alma condicionada se aproxima de um Bhakta, presta algum serviço a esse Bhakta, consciente ou inconscientemente. E por conta disso, nesta vida ou numa outra vida, ela vai poder usufruir do verdadeiro benefício do Bhakta, que é Harikatha. Né? Porque quando ela começar a ouvir o Harikatha do Bhakta, aí ela vai começar a perceber que ela pode trilhar o mesmo caminho que o Bhakta está trilhando. E ela pode se espelhar no exemplo daquele Bhakta. Né? Então, quanto mais ela entende as glórias daquele Bhakta, mais esta alma condicionada se qualifica para eventualmente despertar sua natureza como Bhakta. Né? Porque a natureza de Bhakta é a natureza da Diva. Divera Swarupa Hoy Krishnera Nityadas. Né? Então, a natureza intrínseca, a posição constitucional da Diva é ser Bhakta, porque Bhakta é o verdadeiro servo de Krishna. Então, eu estou fazendo esse raciocínio todo que eu estou desenvolvendo com vocês é apenas para fazer uma ponte entre este Tadiya, né? Tadiya, T de tatu, A, D de dado, I, YA. Então esse termo é um termo importantíssimo, né? Porque o próprio Krishna dá mais valor a Tadiya do que a si mesmo, e dá mais valor à devoção a Tadiya do que dá a devoção a ele mesmo, de tão importante que Tadiya é, né? Então é um termo para ficar gravado
com letras de ouro no nosso coração, no âmago do nosso coração. E a ponte que eu queria fazer, por ter tido essa boa fortuna de ler esse texto tão lindo de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj sobre Tadiya e outros assuntos relacionados a Bhakti, é que o Jaiva Dharma gira da mesma maneira, gira em torno destes 4 elementos, né? Porque você tem, em cada capítulo, você tem a presença de um Shuddha Vaishnava ou de vários Shuddha Vaishnavas que moram não muito longe ou que fazem bhajan não muito longe de Ganga Mai, em Navadvip Dham, né? E que todo dia, em algum momento do dia, vão fazer suas abluções, vão se banhar em Ganga Mai como parte do seu sadhana. Não só para fazer a purificação do seu corpo, mas especialmente para obter a misericórdia líquida de Ganga Mai, né? Então eles vão, todo dia eles vão ter darshan de Ganga Mai, eles prestam reverências a Ganga Mai, se banham em Ganga Mai, e depois eles, quando voltam, e muitas vezes mesmo à beira da Ganga, eles estão adorando Tulasi Devi, ou estão oferecendo a água da própria Ganga Mai com Tulasi Devi para os pés de lótus da própria Ganga Mai. E depois também eles adoram Tulasi Devi. Hoje também eu tive a boa fortuna de assistir um vídeo que Krishnamanta Prabhu e outros devotos de Belo Horizonte, anunciando o seu grupo de seva lá em Belo Horizonte, ele colocou um vídeo de Srila Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj fazendo parikrama de Srimati Tulasi Devi lá na Índia. E aí você observa assim a relação de profunda intimidade que existe entre este grande Mahabhagavat chamado Srila Bhakti Balabhatita Maharaj e esta que é a mais íntima servinha de Radha Krishna, né? Vrinda Devi, né? Srimati Tulasi Devi. Então, Jaiva Dharma, Ganga Devi, Tulasi Devi, e claro que quando os Babajis estão dando Harikatha, eles estão profusamente citando versos e conceitos perenes que se encontram neste Amala Purana, esse Purana imaculado chamado Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam, Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Pumatam Maho. Shri Chaitanya Mahaprabhu, como é que é? Caramba, como é que eu esqueci dessa? É aquele verso, Aradyo Bhagavan Brajesha Tanayas Tadhama Vrindavanam Ramya Kachid Upasana Vrajavadu Vargana Yakalpita Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Puranam Prema Pumata Maho. Acho que eu estou pulando alguma coisa ou estou incluindo alguma coisa. Shri Chaitanya Mahaprabhu Matam Midam Tatradaro Naparaha. Então esse é um verso que Srila Gurudeva diz que todos nós devemos saber de cor, porque esse verso ele resume, através das palavras de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele resume tudo que a gente precisa saber, tudo que a gente precisa fazer e ser para a gente alcançar devoção pura, para a gente alcançar a meta, né? Que é Braja Prema. Então, se vocês têm o Shlokamrita, esse verso está na página 172, e esse verso também inclui Gauravani, tem a essência de Gauravani, ou dos ensinamentos transcendentais de Mahaprabhu. Aradyo Bhagavan Rajesha Tanayas Tadhama Vrindavanam Ramya Kachid Upasana Vrajavadu Vargana Yakalpita
Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Pumata Mahan. Então eu botei uma palavra a mais aqui. Shri Chaitanya Mahaprabhu Matam Idam Tatradaro Naparaha. Então nesse verso, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur primeiro estabelece quem é a nossa deidade adorável. Aradhya Bhagavan. Nossa deidade adorável é Bhagavan, que se chama, que tem inúmeros nomes, entre os quais Brajesha Tanayaha, porque ele é o filhinho, ele é o Tanaya do rei de Braj, Nanda Maharaj. Então, Aradhya Bhagavan Brajesha Tanaya. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur faz questão de mencionar Brajesha Tanayaha para deixar claro para a gente que nós adoramos a Krishna que está eternamente, que vive eternamente, que se relaciona eternamente em Brajadham, né? Porque ali ele é filho de Nanda Maharaj e Jashoda Mai. E depois ele continua falando Aradhya Bhagavan Vajesha Tanayas Tadhama Vindavanam. E tão adorável quanto a este Bhagavan Shri Krishna, Brajendanandana Shyama Sundar Shri Krishna, tão adorável quanto ele é o seu Dhamma sagrado, né? Que se chama Tad Dhamma, o Dhamma dele, né? Não sua Dhamma, não o meu Dhamma, né? Ele tem Dhamma, né? E eu sou servo do Dhamma e sou servo dele, porque os dois são adoráveis, né? Tadhama Vindavanam. E depois Ramya Kachit Upasana Vrajavadu Vargana. Ramya Kachit. E assim, esses dois objetos de adoração, né, que são Govinda, Brajendanandana Shyama Sundar Shri Krishna e o seu Dhamma sagrado, eles são adorados da maneira mais agradável, por isso Ramya, né? Ramya Kachit, Upasana, eles são adorados, o processo de adoração que se faz a eles, Ramya Kachit, e que os satisfaz plenamente, é feito exclusivamente por Vrajavadu Vargana. Vrajavadu Vargana são o grupo das Vrajavados, as Gopis de Vrindavan, as Vrajaramanis, né? As Braja Gopis, Braja Sundari, né? Todas são Braja Sundaris, no sentido porque todas são muito lindas, né? Mas Braja Sundari é especificamente um nome de Shrimati Radhika. Então, nós temos esses dois objetos supremos de adoração e nós temos também o exemplo supremo de adoradores, que na verdade são adoradoras, porque todas elas são Gopi Bhatu Pada Kamalayo Dasa Dasanudas. E aí, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur vai agora, depois de falar do objeto de adoração, depois de falar das adoradoras, né, ele vai agora demonstrar a fonte, né, Shastra. Vai demonstrar a fonte fidedigna onde as verdades supramencionadas, os tattwas, né, que aqui você tem Bhagavad Tattva, a verdade sobre Krishna, Dhamma Tattva, a verdade sobre o Dhamma sagrado, e a Shakti Tattva, né, Swarupa Shakti Tattva, a verdade sobre as companheiras eternas de Radha Krishna, né, as servas eternas de Radha Krishna, as Sakis e as Manjaris. Então ele vai dar a prova disso, que se encontra Srimad Bhagavatam Pramanam, a prova, Amalam, ele não é apenas a prova suprema, mas ele é o fruto supremo e imaculado da devoção pura, né? Podemos dizer assim. E ele é Prema Pumata Mahan, né? Ele é Prema Pumata Mahan porque se você se dedica a ouvir o Srimad Bhagavatam todo dia, toda hora, a cada instante, mesmo que o sadhu não esteja presente, você pode
enquanto está realizando suas atividades, você está em casa com seu filho, você está no trabalho, ninguém precisa saber o que está acontecendo na sua mente, né? Então, enquanto você está ocupado aparentemente em tantas outras coisas, você está meditando na filosofia perene do Srimad Bhagavatam, né? Aí você se lembra das narrações de Shukadeva Goswami, especialmente 10º canto. Mas você também pode se lembrar de todos os avataras cujas histórias, cujos passatempos, cujos atos heróicos são narrados ao longo dos 9 primeiros cantos, né? Como Nrsimha Bhagavan, Vamanadeva, Kurmadeva, Mohini Devi, né? Então você pode, ao longo do seu dia, ao longo da sua noite também, você pode treinar a sua mente para estar sempre absorto em Srimad Bhagavad Gita, né? Porque o Srimad Bhagavatam, ele como diz o exemplo, eu acho que eu já devo ter falado isso com vocês nesses encontros do Hridaya Mandir umas milhões de vezes. O Srimad Bhagavatam é comparado a uma manga que não tem casca e não tem caroço. Ele só tem aquela polpa dulcíssima, especialmente porque essa manga foi tocada pelo bico de lótus do papagaio de Srimati Radhika, né? Que aparece nesse mundo de sofrimento e de temporariedade, como Shukadeva Goswami Pada, né? Então, Srila Vishnu Chakravarti Thakur está dizendo o nome do objeto de adoração, do outro objeto de adoração que é tão elevado quanto, de quem faz a adoração perfeita, da fonte desta informação transcendental que nos leva a Prema Pumata Mahan, a grande meta, né? Você tem Pancha Purushata, você tem Chatur Purushata e você tem Pancha Purushata. Pancha Purushata é a quinta e a suprema meta da vida, que é a conquista de Prema, Braja Prema. E aí o grande Acharya Vishnu Chakravarti Thakur conclui este verso dizendo Shri Chaitanya Mahaprabhu Matam Idam, né? Ele conclui explicando que tudo isso que ele está expondo para a gente de maneira tão compassiva e misericordiosa vem do coração de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Matam Idam. Matam significa a opinião. A opinião de quem? De Shri Chaitanya Mahaprabhu. A opinião de Shri Chaitanya Mahaprabhu é tudo que foi mencionado antes no verso Tatradaro Naparaha. E por isso, termina ele diz aqui, nós consideramos este Siddhanta de Mahaprabhu supremo, e não temos inclinação ao respeito por nenhuma outra conclusão ou opinião enganosa. Nenhuma outra conclusão. Vaikuntha, né, como Srila Raghunath Das Goswami explica num verso posterior do Manashiksha, não estamos interessados em falar sobre Vaikuntha. Não estamos interessados em falar sobre Lakshmi Narayana. O nosso único interesse, o nosso foco unidirecionado é Radha Krishna Lila, Gauranga Lila, né? Isso não significa que a gente vai desrespeitar essas manifestações de Krishna e aqueles que adoram essas manifestações de Krishna. A gente sempre vai ter respeito por tudo que emana de Krishna, inclusive pela diva, né? Que agora tem uma formiguinha passando aqui, né? Então é diva que agora está num corpinho de formiga. Então quando a formiguinha passa, aí boa formiguinha, você pode cantar uma Mahamantra, está passando por baixo de Mahaprabhu, né? Olha só que formiguinha afortunada, está passando por baixo de Mahaprabhu. De repente ela já esteve na cozinha e ali tem um pouquinho de prachada, ela foi lá, já deu pegou um pouquinho do docinho da Mahaprachada para levar para o formigueiro,
né? Então até pela diva, né, a gente presta os nossos devidos respeitos, mas por Swayam Bhagavan Bhajandanandana Shyama Sundara Shri Krishna Brajeshatanaya a gente presta um respeito especial, né? Um respeito muito especial. E mais especialmente a gente presta respeito a Shri Chaitanya Mahaprabhu, né? Porque ele é, em muito, ele é superior a Krishna. Porque Krishna, só Krishna, que na verdade é uma impossibilidade, porque Krishna está sempre... Krishna significa ele mesmo e seus stadias, né? O seu reino transcendental, os seus companheiros eternos, né? O seu santo nome, as suas qualidades, a sua flauta, né? Então, quem revela isso pra gente? Quem é que revela tudo isso pra gente? Shri Chaitanya Mahaprabhu Matam Idam Tatra Daro Naparaha. Somente Gauranga Mahaprabhu e aqueles que ele dota de Shakti, de poder. Os 6 Goswamis, Narottam Das Thakur, Srinivasacharya, Shyamananda Prabhu, né? Govinda Das Kaviraj, tantos grandes santos que são companheiros eternos de Mahaprabhu e sempre vão estar com ele onde quer que ele for, da mesma forma que Radha, Srimati Radhika, Lalita Vishaka, Yashoda Maiya, Nanda Baba sempre vão estar na companhia de Krishna onde ele for e onde ele estiver. Então assim, o que eu tentei fazer foi estabelecer uma ponte entre esses conceitos, especialmente o conceito de Tadiya e este Siddhanta que nós estamos estudando a pedido do nosso querido Sadhu Shripad Bhaktivedanta Van Maharaj, revelado por Srila Bhaktivinoda Thakur e inspirado em conceitos semelhantes apresentados por Shri Madhvacharya, né? Conforme Gurudeva explica num livro dele que ainda não saiu em português, mas que a gente tem um sonho que seja publicado eventualmente, que se chama Vaishnava Siddhanta Mala, ou seja, um colar do Siddhanta Vaishnava para ser usado por todos os devotos e devotas que queiram realmente alcançar Krishna Prema, Tattva Siddhanta, né? Então, nós vimos nesses últimos dias, no nosso estudo do Jaiva Dharma, nós vimos como esse ex-Nayayika, chamado Brajanath, como ele fica, eventualmente, ele fica atraído por Gauranga Mahaprabhu, quando ele lê algumas anotações sobre lógica escritas pelo nosso querido Nimai Pandit, né? Então só por ele ler aquelas anotações a respeito da lógica escritas por Mahaprabhu, deixadas por Mahaprabhu, ou anotadas por algum aluno que faz uma compilação, né? Porque não existe na verdade registro de que Mahaprabhu tenha escrito alguma coisa, né? Ele deixou o Shikshastaka, mas fora isso ele deu todo o seu Vani, todos os seus ensinamentos, ele injetou especificamente no coração, na consciência de diferentes Gaudiya Vaishnavas, especialmente os 6 Goswamis, né? Mas enfim, de uma forma ou de outra, Brajanath, ele fica conhecendo a lógica de Nimai Pandit. E por ele conhecer a lógica de Nimai Pandit, ele começa a pensar assim: mas meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Mas olha que conclusões maravilhosas, que ponto de vista interessante, como é que ele consegue ver tudo de uma maneira tão singular e tão convincente,
quem será esse Nimai Pandit? Então, dessa maneira, ele, como é muito comum, a gente lê um romance, a gente lê um poema e a gente se interessa mais pelo poeta e o romancista do que o próprio romance. Isso é muito comum, né? Especialmente se é um texto que nos influencia, que se transforma num marco na nossa vida. Imagina o que acontece na cabeça de Brajanath. Olha o marco na vida dele, esse momento em que ele recebe de um aluno as anotações sobre a lógica de Nimai Pandit, e ele começa a pensar muito mais no lógico do que na lógica. Ele fica pensando, se eu tivesse tido a oportunidade de estar na companhia de Nimai Pandit, Nimai Pandit, por que você não está mais aqui, Nimai Pandit, Nimai Pandit, Nimai Pandit? E aí, por ele cantar os nomes de Nimai, o que acontece? O coração dele começa a ficar mole, como manteiga derretida. E ele não consegue mais pensar em outra coisa, ele deixa de lado o estudo de Nyaya, Shastra, os alunos que ele tem, e ele se refugia aos pés de lótus de Shri Raghunath Das Babaji Mahashaya. Ainda mais depois dele ouvir a vozinha dele, que teve a oportunidade de ter darshan de Mahaprabhu. Ele ouve a avó dele falando sobre a beleza de Mahaprabhu, né? Sobre como ele era doce e como a doçura dele encantava todos os habitantes de Navadvip e das redondezas. E depois também Mahaprabhu, apenas pela sua presença, né? Pela refulgência que emana do seu corpo, pela beleza dos seus olhos de lótus, né? Ele está aqui, olha, ele está aqui numa forma aparentemente pique-ruxa, vamos dizer assim, mas ali está Mahaprabhu, dando darshan para todos nós. Acho que do jeito que está posicionado não dá para ver muitos detalhes, mas é realmente Mahaprabhu. Eu acho que eu vou até pedir licença a Mahaprabhu para vocês verem como ele é fofinho. Peraí, Mahaprabhu, só um minutinho. Ele está usando o seu turbantinho, ele gosta muito desse turbantinho. Então vamos levá-lo para vocês terem darshan de Mahaprabhu. Jai Mahaprabhu. Olha só o rosto dele, né? É assim, é um Thakuradi muito especial. Tem um rostinho muito fofinho, muito de lua, como é o rosto dele. Jai Mahaprabhu, Goranga Mahaprabhu, que joy. Então, esse Brajanath, ele levou um banho desse Siddhanta perfeito, apresentado pelo próprio Nimai Pandit, né? Siddhanta, porque Nimai Pandit, se ele fala de Nyaya, é Siddhanta perfeito. Se ele fala de qualquer filosofia, ele apresenta aquela filosofia com Siddhanta perfeito, né? Porque ele é a fonte de toda a filosofia. Então, dessa maneira, ele começa a ter o darshan de um Vaishnava que é muitíssimo querido, de Raghunatha Das Goswami, né? Que se chama Raghunatha, como é que é? Deixa eu ver se eu acerto aqui. Raghunatha, eu acabei de falar o nome dele, não foi? Raghunatha Das Babaji, acho que é Raghunatha Das Babaji Mahashaya, isso. Que era já bem idosinho. E assim, quando eles têm o primeiro encontro, em que Brajanatha fica completamente apaixonado por Raghunatha Das Babaji, porque ele era discípulo de Raghunatha Das Goswami e não era apenas um erudito, um grande erudito,
Ele também era um santo autorrealizado. Ele vivera muito tempo no Radha Kunda, ao abrigo dos pés de lótus de Das Goswami, Raghunath Das Goswami. E toda tarde ele ouvira Raghunath Das Goswami narrando os passatempos de Shri Chaitanya Deva. Olha só que maravilhoso, né? Então Raghunath Das Babaji regularmente trocava ou conversava sobre as verdades filosóficas com Krishna Das Kaviraj Mahashaya. E sempre que alguma dúvida surgia, ele a sanava perguntando algo a Raghunath Das Goswami. Depois que Raghunath Das Goswami e Krishna Das Kaviraj Goswami partiram desse mundo, Raghunath Das Babaji resolveu ir para Shri Mayapur e se tornou o principal Pandita Babaji em Shri Gauda Mandala, em toda a região, né, em todo esse círculo sagrado dos passatempos de Mahaprabhu. Então ele e Prem Das Paramahansa Babaji Mahashaya de Shri Godruma frequentemente falavam de assuntos ligados a Shri Hari, absortos em Prema. Então esse é o Babaji que Brajanath tem a boa fortuna de conhecer, né? E deixa eu ver aqui uma coisinha. Tarará, tarará, tarará. Ele chega para uma das primeiras coisas que Bhajanatha fala para o Babaji é assim: eu sou alguém sedento da verdade e anseio receber algumas instruções do Senhor. E aí um Vaishnava que estava sentado ali perto do Babaji reconheceu Bhajanatha e disse: seu nome é Bhajanath Nyaya Panchanana. Não existe erudito em Nyaya que se equivale a ele em toda Navadvipa, mas agora ele desenvolveu um pouco de Shraddha em Satyanandana. Agora, se ele desenvolveu Shraddha em Satyanandana Gaurahari, ele está realmente em apuros transcendentais, né? Ouvindo a vasta erudição de Brajanath, ou sobre a vasta erudição de Brajanath, o idoso Babaji disse cortesmente: meu querido filho, você é um grande erudito e eu sou um tolo, uma alma perversa. Você mora no Dhamma sagrado do nosso Satyanandana e por isso somos objetos da sua misericórdia. Como poderei dar-lhe instruções? Por favor, compartilhe conosco algumas das narrações purificantes do seu Goranga e apazigue nossos corações ardentes. Olha só. Enquanto Babaji Maharaj e Bhajanatha conversavam dessa maneira, os outros Vaishnavas aos poucos se levantaram e se dispersaram para retomar seus respectivos sevas. Aí o Bhajanatha, como acontece muito, e esse deve ser o comportamento do discípulo perante o Guru, ele narrou a história, ele falou sobre a sua antecedência, né, sobre a sua experiência anterior. E aí ele fez uma pergunta muito importante, né? Ele perguntou assim: por favor, me instrua qual é a meta final da vida da diva Sadhya e qual é o método sadhana para se alcançar esta meta. Enquanto eu estudei o Nyaya Shastra, eu concluí que a diva é eternamente distinta de Ishvara e que a misericórdia de Ishvara é a única causa para a diva alcançar Mukti. Eu entendi que o método em particular pelo qual a misericórdia de Ishvara pode ser obtido chama-se sadhana. Então, a meta sobre a qual ele quer saber chama-se sadhya e o método chama-se sadhana. O resultado que é alcançado por meio de sadhana é conhecido como sadhya.
testei o Nyaya Shastra muitas vezes com a indagação a respeito do que seja sadhya e do que seja sadhana. Contudo, o Nyaya Shastra permanece completamente silencioso a este respeito. Ele não me dá nenhuma resposta. Por favor, me diga a sua conclusão ou as suas conclusões relativas a sadhya e sadhana. Né? Então, agora, Raghunath Das Babaji Mahashaya vai, com toda a paciência do mundo, falar de detalhes muito profundos em relação a sadhana e sadhya, e vai tirar todas as dúvidas de Bhajanatha, porque Bhajanatha ele vem de uma tradição de eruditos que não tem a ver com a tradição Gaudiya Vaishnava, nem com a tradição Vaishnava simplesmente, né? Então ele foi treinado a observar, a perceber a contribuição dos Vedas, Puranas e Upanishads de um ponto de vista completamente diferente. Não completamente diferente, mas com muitos pontos essenciais diferentes do ponto de vista do Vedanta Sutra de Srila Vyasadeva, né? Então, com isso, ele vai sendo treinado cuidadosamente por Babaji Mahashaya, e aí quando chega no final desse capítulo, que se chama Nitya Dharma e Sadhana, se vocês quiserem conferir, é o 12º capítulo do Jaiva Dharma, aí no final ele vai perguntar se Satyanandana Gauranga Mahaprabhu escreveu algum livro no qual todos os seus ensinamentos estejam todos os seus ensinamentos. E se ele o fez, ele está ansioso para lê-lo. Ele diz assim, né? Aí o Babaji, isso eu acho que eu estou repetindo pela 10ª vez para vocês, o Babaji diz que Mahaprabhu deixou estes 8 shlokas chamados Shiksha Ashtaka. Ashtaka quer dizer 8, são 8 instruções, 8 ensinamentos maravilhosos na forma de aforismos, né? Ou como se poderia dizer em sânscrito, sutras. Então o sutra tem como característica ser uma pequena frase como Athato Brahma Jigyasa, né? Ananda Maya Bhyashati. São 2 sutras diferentes. Então a característica básica do sutra é que ele economicamente ele pode falar de tátuas muito profundos, né? Como Srila Krishnadas Kaviraj Goswami diz no Chaitanya Charitamrita, ele diz que verdadeira eloquência é a verdade. Como é que é? Não. Verdadeira eloquência é a verdade explicada de forma concisa. Verdadeira eloquência é a verdade explicada de forma concisa. Então, Tattva Siddhanta, né? Então, para cada tattva vai haver um shloka que vai com o número mínimo de palavras falar tudo sobre aquele tattva que é eterno, né? Que é transcendental, que é insondável. Mas esse shloka, esse sutra shloka, ele tem esse poder transcendental de sintetizar uma verdade inalcançável, né? Como Brahmaji exemplifica, ele fala, aquele primeiro verso do Brahma Samhita, do 5º capítulo do Brahma Samhita, Ishvara Paramakrishna Satchidananda Vigraha Anadi Raji Govinda Sarva Karana Karanam, né? Então, com um versinho singelo, ele apresenta os aspectos mais importantes de Brajendraనందana Shama Sundara Krishna. Ishvara Paramakrishna
Satchidananda Vigraha Anadiradi Govinda, né? Sarva Karana Karana. Então, o Babaji explica que Mahaprabhu deixou este Shikshastaka, que esse Shikshastaka, ou estes 8 sutras, aforismos, são como um colar de joias para os bhaktas. Nesses 8 shlokas, ele transmite os ensinamentos dos Vedas, do Vedanta, das Upanishads e dos Puranas de maneira concisa e confidencial, como se mantivesse ou como se guardasse um vasto oceano num só vaso, né? Então, poder de síntese de Mahaprabhu. Baseados nestas instruções confidenciais, os bhaktas compuseram 10 princípios fundamentais, conhecidos como Dashamula. Então aqui, quando o Babaji fala de bhaktas, ele está falando de Shripad Madhvacharya e também de Srila Bhaktivinoda Thakur. E logicamente ele está falando de Shri Chaitanya Mahaprabhu, né? Que é Krishna, que aparece como o Bhakta perfeito. Este Dashamula descreve de forma sucinta tanto o Sadhya quanto o Sadhana, com referência àqueles 3 assuntos que são fundamentais e todos nós devemos conhecer, que são Sambandha, Abhideya e Prayojana. Então, Babaji Mahacharya disse para Bhajanatha que primeiro ele deve entender este Dashamula Tattva. E a mesma coisa nos disse Shripad Bhanu Maharaj. Se você conhece Dashamula Tattva, a sua fé fica estabilizada, né? Estabilizou. Você agora criou um patamar a partir do qual você pode ir de Shraddha, passar do Sangha, Bhajana Kriya, Anata Nivriti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhav, Prem. Você precisa estabelecer esse patamar, né? Da mesma maneira que o yogi, ele está lá no meio da floresta, ele pega um tapete de pele de veado e coloca grama kuxa em volta do tapete, e ali ele se senta numa posição com a qual ele já está acostumado e ele entra em meditação, né? Então ele cria esse patamar, né? Uma coisa simples, uma pele de veado como assento, grama kuxa em volta, algo bastante austero, mas algo completamente adequado para ele começar a fazer sua viagem mística, né? Porque muitos yogis, eles entrando em meditação, Paramatma, eles alcançam o poder místico de sair com seu corpo sutil aqui desse Brahmandra, né, desse Sahasra Chakra, se não me engano o nome, e eles saem daqui assim, e eles podem viajar para qualquer planeta, qualquer lugar de todos os sistemas planetários, né? Então, da mesma maneira, o Bhakta, ele vai se equipar com esse Dashamula Tattva, esses 10 princípios transcendentais, e com isso ele vai criar um patamar perfeito. E aí ele vai sentar, por exemplo, para fazer o seu sadhana e bhajan, e aí ele vai ter Nama Tattva assim, circulando facilmente, serenamente na sua consciência, né? Nama Tattva. E aí ele vai, por ele ter Nama Tattva, a verdade sobre Nama Prabhu, tão bem digerida no seu íntimo, então ele vai cantar o santo nome e ele vai ter uma experiência transcendental. Ele não vai ter uma experiência de dispersão absoluta, né? Ele vai ter uma experiência de concentração absoluta, né? Porque ele está no patamar em que ele está sentado. Uma das ferramentas dele chama-se Nama Tattva. E aí, no próximo capítulo, no capítulo 13, 13º, o Babaji vai falar do Sutra Shloka,
Porque o Dashamula Tattva, ele primeiro tem o Sutra Shloka, que é o Shloka que sintetiza os 10 princípios, né? E depois ele vai falar de cada um dos princípios em separado em mais 10 shlokas, né? E isso vai acontecer até começa no capítulo 13 e vai acontecer até o capítulo até o capítulo, estamos ainda aqui, peraí, acho que é capítulo 26, 21, 22 e 23, a Nama Tattva. Tem 2 capítulos para Nama Tattva, para Nama Prabhu. Tem um que chama-se Nama Tattva e outro chama-se Nama Parada. E depois tem outro também para Nama Prabhu, que é Nama Bhas, né? Eu acho que tem outro. Não tem o Shuddhanam, é o primeiro, Nama Bhas. Então esse é o capítulo 25. Então até o capítulo 25, esses 10 princípios vão ser apresentados no formato de shlokas, sendo que o Sutra Shloka é esse aqui. Amnaya Praha Tattvam Harim Iha Paramam Sarva Shaktim Rasabdhim Tadvinam Shams Chajivan Prakriti Kavalitam Tadvi Muktam Chabhavad Veda Veda Prakasham Sakalam Api Hare Sadhanam Shuddha Bhaktim Sadhyam Tatpritim Eveti Upadishati Janam Gora Chandra Swayam Saha. Gora Chandra Swayam Saha. Então aqui, neste Sutra Shloka do Dashamula Tattva, que são as 10 verdades raiz, né? Mula quer dizer raiz, fundamental, Mahaprabhu é mencionado, né? Porque ele é a fonte desse Dashamula Tattva. Então, o primeiro dos princípios transcendentais apresentados chama-se Pramana. E o Pramana, ele é o sustentáculo, o suporte dos outros 9 tattvas. Porque sem Pramana, esses tattvas não teriam penetração, né? Não seriam aceitos. Porque Pramana significa que na verdade uma definição de Pramana está bem aqui, que são os ensinamentos dos Vedas recebidos por intermédio do Guru Parampara. Isso chama-se Amnaya, Amnaya Praha Tattvam, né? Então, Amnaya são esses ensinamentos dos Vedas que o Guru Parampara, desde Brahma até os nossos dias, vem recebendo e repetindo e apresentando e elucidando, sempre se mantendo fiel à verdade. Sim, o Pramana explica o Prameya, que são as verdades fundamentais. Mas você também pode dizer que o Pramana é uma verdade fundamental, né? Então, a evidência infalível dos Vedas, dos Smriti Shastras encabeçados pelo Srimad Bhagavatam, bem como a evidências tais como a Pratyaksha, a percepção direta dos sentidos, que esteja em concordância com a orientação dos Vedas, tudo isso é aceito como Pramana, como evidência. Inclusive a percepção do sentido, a direta percepção dos sentidos, né? Mas às vezes você vai perceber com seus sentidos certas coisas e o resultado da percepção vai ser imperfeito, né? Mas com o sentido da audição, como o Srila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj esclarece, isso está na belíssima biografia do próprio Srila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj Parangurudeva, ele fala assim
da posição dos ouvidos no rosto humano. Ele fala que os 2 olhos, as 2 narinas e a boca estão situados numa linha, numa região do rosto, e estão muito afoitos para desfrutar dos objetos, dos seus respectivos objetos, né? Os olhos ficam o tempo todo procurando onde posso ver belas formas, né? Enquanto o nariz, onde posso sentir o aroma de doces fragrâncias, onde posso sentir aromas agradáveis, né? Da mesma forma, o paladar, né? Acabo de comer, mas estou com vontade de comer um docinho. Comi um docinho, mas já passou meia hora, acho que vou comer outro docinho. Onde posso experimentar cada vez novos sabores, né? Então esse grupo de sentidos, os olhos, o nariz e a boca, né? E o paladar, e também o tato, né? O que eu posso tocar, em quem eu posso tocar, né? A ponta dos dedos ela tem uma sensibilidade muito sutil. Então você toca aqui, por exemplo, estou tocando aqui no Lé, e eu sei que pelo toque eu posso estar com os olhos fechados e sei, isso aqui é plástico. Aí aqui eu toco aqui, isso aqui é a madeira do harmônio, né? Isso aqui é um pano. Então esses 4 sentidos, né? Eles estão o tempo todo voltados para a experiência dos objetos dos sentidos. Mas os ouvidos, eles estão numa posição diferenciada do rosto, né? Então Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, ele diz que isso não é à toa, porque os ouvidos, é por eles que entra Shabda Brahma. Não é pelos olhos, não é pela narina, não é pela boca, não é pelo tato, pelas mãos, né? É pelos ouvidos que entra Shabda Brahma, o som transcendental. Então, eu posso ter essa percepção direta do meu sentido da audição, a percepção das palavras de meu Gurudeva. Então, isso vai ser pratyaksha, porque eu sou uma alma condicionada, e eu vou estar usando meus sentidos mundanos para isso, mas à medida que eu receba esse Shabda Brahma, esse som transcendental, e eu traga para dentro do meu coração, da minha consciência, e eu procure manter esse Shabda Brahma circulando ali dentro, arejando tudo ali dentro, purificando tudo ali dentro, então aí eu percebo, de outra maneira eu posso perceber como Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj é genial, né? Porque a minha audição, claro que eu também posso ocupar a minha audição em ouvir Gilberto Gil e Milton Nascimento, sem dúvida, né? Ou ficar ouvindo a conversa da vizinha sobre o marido e os filhos, também posso fazer isso, né? Mas eu estou falando sobre tudo isso só para deixar claro por que pratyaksha, a percepção direta dos sentidos, que de outra maneira não seria aceita como evidência, pode ser sim aceita como evidência. E esse pramana, ou esta primeira verdade fundamental, esse primeiro princípio fundamental, melhor dizendo, né, estabelece os seguintes prameyas. Então, Madame Gopal Prabhu, você tem razão. Então, os prameyas são as 9 verdades fundamentais, e o pramana é aquele que estabelece as verdades fundamentais, né? E aí, essas 9 verdades fundamentais são Parama Tattva, no verso Amaya Praha Tatam Hari Iha Paramam, né, que ele, Parama Tattva, Shri só ele é a suprema verdade absoluta. Prajendanandana Shyama Sundar, um só. Eko Bahunam Jovidadati Kamam Nitya Nityanam Chetanam Chetanam Eko Bahunam Jovidadati Kamam. Ele é Ekam Nadvityam. Ele é o único e inigualável. Não existe uma segunda pessoa, um segundo tattva que seja como ele. Por isso ele é,
Parana Tattva. Então, esse é o primeiro Prameya. O segundo Prameya é Sarva Shaktiman, que também tem a ver com Krishna, porque ele é aquele que detém toda a Shakti. Todas as Shaktis estão em Krishna. Todas as Shaktis são de Krishna. Todas as Shaktis emanam de Krishna. Então, segundo, né? O terceiro, Akila Rasamita Sindhu. Então, olha só como Krishna é especial, porque o terceiro Prameya também tem a ver com Krishna. Os três primeiros Prameyas têm a ver com Krishna. Akila Rasamita Sindhu, ele é o oceano de doçuras nectárias. Mas desses três que têm a ver com ele, os dois, o segundo e o terceiro, tem a ver com a diva, né? Especialmente tem a ver com Tadiya, tem a ver com o Ragatmika Bhakta, né? Porque aqui está dizendo que Sarva Shaktiman, Krishna, é aquele que tem toda a potência. Mas quem é toda a potência? Sarva Shakti Swarupa. Sarva Shakti Swarupini, né? Shrimati Radhika. Lalita Vishaka, né? Nanda Maharaj, Yashoda Maria. Então aqui o segundo Prameya tem a ver sim com Krishna, mas já no seu relacionamento com sua Shakti. Da mesma forma que Akila Rasamrita Sindhu, ele é o oceano de doçuras nectárias. Rasa Amrita Sindhu. Mas sem a Shaya, sem o receptáculo do amor divino, o objeto do amor divino, não pode ser chamado de Akila Rasamrita Sindhu, né? Então, existe aí uma correspondência entre o Bhakta e Bhagavan. Então, nós temos o quarto agora vai ter a ver com duas Shaktis de Krishna, né? Que é Vibhinamsha Tattva. São tanto as Mukta Divas quanto as Bada Divas. E todas elas, tanto as Mukta Divas quanto as Bada Divas, são suas partes integrantes eternamente separadas dele, né? E depois, esse quarto Prameya, ele vai ser desmembrado nos dois Prameyas seguintes, porque o outro é Bada Diva, que vai tratar da alma condicionada, que está sujeita ao controle e à cobertura de Maya, e o sexto vai tratar da Mukta Diva, que são as almas liberadas, livres de Maya. E para fechar esses 9 Prameyas, o sétimo é Achintya Veda Veda Tattva, ou seja, o universo inteiro, que consiste nos elementos conscientes e inconscientes, né? Ou nos objetos animados e nos objetos inanimados, é Achintya Veda Veda Prakash, ou uma manifestação de Shri Hari, ou seja, é a sua manifestação que é inconcebivelmente tanto diferente dele quanto igual a ele, né? Então, Achintya Veda Veda Tattva. Então, esse é o sétimo Prameya, né? E o oitavo é Shuddha Bhakti, né? Aqui você fala de Bhagavan, o objeto de prema. Depois você fala das divas, você fala da Mukta Diva, você fala dessa filosofia perfeita do que é inconcebível e simultaneamente igual e diferente, igual a Krishna e diferente de Krishna. Então você tem que falar fatalmente não, com certeza você vai falar de Shuddha Bhakti, que é o serviço devocional puro, que é a única prática, a única atividade pela qual, ou este sadhana, a única atividade pela qual você pode alcançar a perfeição. Você pode ter inúmeros conceitos de perfeição, mas se você não se aproxima do perfeito, como Srila Siddhara Maharaj fala belamente, você nunca vai alcançar a perfeição, né? Então, Shuddha Bhakti. E finalmente, o nono Prameya,
Krishna Priti, que é amor e afeição transcendentais a Krishna. E esse amor e afeição transcendentais a Krishna é o único e singular objeto final de conquista, Sadhyavasta. Né? Então, assim, ao longo desses próximos de 13 a 25, são 13 capítulos, né? Ao longo desses 13 capítulos, eu acho que agora a gente pode começar a tratar de cada um dos princípios transcendentais nos seus shlokas específicos a partir do próximo encontro. Então, ao longo desses capítulos, Babaji Mahashaya vai dar a Brajanath e, consequentemente, a cada um de nós a oportunidade de termos uma visão profunda, real e convincente do que vem a ser Tattva Siddhanta, né? Pela misericórdia de Shri Gauranga Mahaprabhu, que inspirou diretamente no coração de Srila Bhaktivinoda Thakur esta obra fundamental chamada Jaiva Dharma. Né? Então, assim, muito auspicioso, né? Que a gente possa estar trocando algumas ideias sobre o Jaiva Dharma. Deixa eu ver aqui. Piriri. Então a gente não tem tido um anfitrião, mas amanhã é sexta-feira, amanhã nós vamos nos encontrar para estudar a Gita, e se algum de vocês quiser ser um anfitrião, Prabhupada dizia, serviço devocional é voluntário. Então todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são convidados, né? E eu agradeço a vocês a oportunidade de estar compartilhando a misericórdia literária, né? Que é a grande misericórdia dos nossos acharyas, né? A misericórdia literária, né? Mahaprabhu, ele dotou de Shakti especial aos seus devotos para que eles inundassem a consciência humana com estes textos sagrados tão importantes, né? Sem os quais a vida espiritual não se processa, né? Não se processa agora e jamais se processará se a gente não se refugia na manifestação literária de Krishna, né? Srimad Bhagavatam, a manifestação literária de Shri Radha Krishna, Srimad Bhagavatam, né? E na manifestação literária de Gauranga Mahaprabhu. Toda a literatura composta pelos Gaudiya Vaishnavas, né? Ujjvala Nilamani. O Srila Bhaktivinoda Thakur também compôs o Shri Chaitanya Shikshamrita, né? Srila Kijoy, Srila Siddhartha Maharaj, não foi, quem foi que, não foi Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Siddhartha Maharaj compôs o Prema Dana Deva Stotra, que eu espero em breve disponibilizar para vocês como um presente, Kijoy, um presente para alegrar os seus corações, que são 70 e poucos versos em que Srila Siddhartha Maharaj narra a Lila e apresenta a filosofia de Mahaprabhu de uma forma tão doce, tão especial, que você vai lendo e você vai pensando assim, uau, como eu nunca tinha pensado nisso antes, né, sobre Mahaprabhu. Então, esse chama-se Shri Prema Dhamma Deva Stotra. Orações para aquele que é a morada de Prema, Sri Chaitanya Mahaprabhu. A morada de Prema. Prema Purushottama Shri Gauranga Mahaprabhu. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Shila Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Shila Gurudeva Gurudev 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 Nitai Gopremanandi Jai Shri Radhe Shyam. Então sempre queria lembrar, como sempre, que nós agora estamos tendo o Hridaya Mandir Corujinha, o Templo do Seu Coração, também pela manhã, de 7 às 8h30. Estamos, assim, temos lido do Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, Mahaprabhu pessoalmente narrando a Lila de Shuddha Bhakta de Shri Madhavendra Puri Pad. Então assim, vocês são convidados, e a partir possivelmente amanhã, que já começa o Parikama de Navadvip Dham, nós vamos também estar falando, lendo e nos inspirando sobre a respeito, né, dos locais de passatempo de Mahaprabhu e seus eternos companheiros em Navadvip Dham, e a importância desses lugares para o nosso sadhana imagem. Nitai Gopremanandi Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhu Bhagavatam Pashtanam Pavamidhu Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Radhe Jai Shri Radhe.